A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus de Braço do Rio, presidida pelo pastor José de Souza Siqueira. Aqui estamos para a lição de número 7, desse 15 de novembro de 2020. A teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Nós já vimos a teologia de Elifaz e hoje vamos estudar um pouco sobre o diálogo de Jó com Bildade. E Bildade, ele se faz a seguinte pergunta a Jó: se há sofrimento, há pecado oculto? Será que todo sofrimento é porque existe algum pecado não confessado, pecado oculto? O textuário faz o seguinte: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. É isso que Bildade defende. Se os filhos de Deus pecam, Deus também lança na mão da sua transgressão. A verdade prática diz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A teologia de Bildade vai ser refutada por Jó, e é isso que a verdade prática ela tenta resumir. Que alguém estando em sofrimento não quer dizer, regra geral, que há um pecado oculto. Podem estarem sofrendo com pecado oculto, mas não é uma regra geral, não se aplica a todos os casos. O objetivo geral dessa lição é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como Bildade pensava. Bildade pensava que se Jó estava sofrendo, era por causa de pecado não confessado, pecado oculto, pecado escondido. Mas nem sempre isso acontece. No diálogo de Jó com Bildade, nós devemos refletir que os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus quase sempre não podem ser explicados de forma simplista. Não há uma explicação sempre lógica, sempre razoável para o sofrimento. Nem sempre há uma explicação simples do sofrimento humano. Bildade apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. É isso que Bildade tenta explicar. Deus é reto e justo. E se Jó estava sofrendo, é porque havia pecado oculto. Ele defende a moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, guiando-se por princípios espirituais, não era guiado por princípios espirituais. A teologia de Bildade era de uma moralidade rígida, cruel, sem espaço para falhas, fundamentada em apenas preceitos religiosos, em conceitos da religião, não era guiado por princípios espirituais. Para Bildade, Deus é um ser muito distante, poderoso, onipotente, grande, muito longe do ser mortal. Deus, portanto, para Bildade seria inacessível. Deus é superior. Ele vai se preocupar com o mero mortal, pecador? Ao longo do argumento de Bildade, nós vamos ver Jó contra-argumentando esses conceitos. O ponto central do primeiro item é: quando há sofrimento, não se quer dizer que há pecado oculto. Normalmente há pessoas que julgam quando alguém está sofrendo. Onde ele pecou? Qual o mal que ele fez? O pecado é em contraste com o caráter justo e santo de Deus. É o argumento de Bildade que Jó refuta. Deus é justo e reto. A teologia de Bildade traz algumas semelhanças com a de Elifaz. Para Bildade, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Como pode? Se Jó não havia pecado e estava sofrendo, Deus então não é justo. Como poderia um Deus bom permitir um justo sofrer? Como Deus não era injusto para Bildade, então só restava um argumento: Jó tinha pecado. Jó deveria reconhecer o seu pecado. Era por isso que ele estava terrivelmente afligido, era por isso que ele perdeu esposa, filhos, bens. A teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas: as dos maus, os maus sofrem, e os bons não sofrem. Bildade, ele assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. E Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Cessaria o sofrimento de Jó a qualquer momento, era só ele confessar. Isso era uma compreensão limitada da natureza de Deus, muito limitada, muito pequena. Bildade traz uma compreensão incompleta. Faz com que pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto.
A outra compreensão era evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Ele desconhece que a graça é o favor imerecido de Deus. A teologia de Bildad destaca a meritocracia, como se alguém pudesse fazer alguma coisa para merecer bênçãos. A meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Ele diz, mas se tu de madrugada buscares a Deus ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Jó poderia fazer algo que merecesse o favor divino. Logo, o enfoque de Bildad não é na graça que flui de Deus, mas no esforço humano, na meritocracia que pretende justificar o homem diante de Deus. Se Jó fizesse isso, seria justificado diante de Deus. Mas Jó pergunta, como justificaria o homem para com Deus? O homem é imperfeito. Deus é infinitamente sábio e justo e nenhuma perfeição humana habilitará o homem a aproximar-se de Deus. Não chegamos a Deus por nossas próprias forças, por nossos próprios méritos. Você se aproxima de Deus pela graça e é a graça que transforma. A autopurificação não passa de uma presunção. Ninguém pode purificar a si mesmo. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Era isso que Jó defendia. Não há nada que um homem possa fazer para merecer. Nós somos imperfeitos, somos humanos, erramos. A doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana, Deus é santo, Jó é um pecador, era isso que Bildad defendia. Essa não era a questão para Jó. O questionamento para Jó é verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos responderam sim. Jó, não, nem sempre. Nem sempre onde há sofrimento há pecado. Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Jó era um homem temente a Deus, reto. Isso deixa claro que nem sempre sofrimento é fruto da imperfeição moral, resultado de um pecado pessoal. No caso de Jó é claro. Deus é justo e reto e o ser humano é imperfeito. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Moralidade por tradição. Tem pessoas que são morais por tradição. Bildad também está comprometida na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Para Bildad não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias. Mas nós não podemos falar de uma ética ou teologia moral simplesmente no moralismo fundamentado na tradição. Há uma ruína na ordem moral. Para Bildad, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. A moralidade por tradição. O universo é controlado por leis morais inflexíveis. Pecou, vai ter que sofrer. Quebrá-las, quando Jó quebrou as leis morais tradicionais, ele sofreu as consequências da quebra dessa lei, do mesmo jeito que alguém, se jogar de um prédio, ele vai ofender a lei da gravidade e vai morrer. Era algo natural. Sofrer de Jó, causa natural, pecado. Praticar justiça, essa é ajustar a dinâmica das leis morais. De nada adiantava Jó achar que os maus prosperaram, pois isso era apenas ilusão. A prosperidade dos maus assemelha-se às raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham-se a aparência de verdor por algum tempo, mas vão murchar. Ao não reconhecer isso, que como uma planta, se corta a raiz dela, ela vai murchar, se o pecado não é a causa natural do sofrimento, e Jó estava dizendo que não era isso, não se aplicava no caso dele, ele estava subvertendo a ordem moral aceita, a ordem natural das coisas. Jó contempla a cruz. Jó sabia que Deus atua no universo moral, que tudo acontece e está sob o controle de Deus. Nada acontece sem que Deus permita. Estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral. Ele estava certo, eu não pequei. Era inocente. O sofrimento não teria uma razão justificável aparente. Às vezes nós queremos achar razão para tudo quando não existe razão ou explicação para algumas coisas. Permanece e prevalece a fé. E no caso de Jó prevaleceu a fé.
diante das acusações dos amigos, ele estava disposto a abandonar toda tentativa de se auto-justificar, de encontrar uma explicação. Ele quer abandonar toda instância humana e apelar para um mediador, um redentor, que defenderia a sua causa. Ele não quis mais se defender, se justificar, e apela para quem é totalmente justo e que vai ficar entre ele e Deus. E é aí que ele contempla a cruz. Eu sei que o meu Redentor vive. Redentor aqui significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer a sua própria defesa. Já não poderia mais se defender. Então ele apelou para o seu Redentor. E talvez você está diante de uma situação em que só Deus pode resolver. Só Cristo que é o nosso Redentor. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele iria participar. No dia da ressurreição final, os justos ressuscitarão para a vida eterna. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial, eficiente, mediador. Nós temos um advogado fiel que nos compreende, que intercede por nós. Devemos ter essa certeza, o nosso Redentor vive. Não se pode admitir a subversão da ordem natural. Jó estava certo de que não havia subvertido nada. O pecado em contraste com a majestade de Deus. Deus é grande. A grandeza de Deus Bildade exalta Deus e rebaixa Jó. Bildade esgotou seu poder argumentativo e começou a repetir. Destaca a onipotência. Deus é onipotente, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é superior. Nada é errado em defender essa majestade de Deus. Deus é. Autores destacam que a Bildade acaba por criar um abismo. O problema é destacarmos essa majestade de Deus e criar um abismo tão distante entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador, que Deus se torna inacessível. E Deus é um Pai misericordioso. Deus é o Todo-Poderoso e é um Pai. O Deus defendido por Bildade não é o revelado na Bíblia. As ideias de Bildade elas se aproximam do deísmo. Os deístas acreditam que Deus criou o mundo e se ausentou, deixou o mundo se guiar a si mesmo. Deus é onipotente, mas não ausente. Jó responde a Bildade com ironia: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Jó questiona a onipotência divina, mas a aplicação. Jó não questiona a onipotência de Deus que Bildade defende, mas ele fala que a aplicação está errada. O conceito de um Deus grandioso, soberano em todas as suas ações, vem acompanhado de um Deus compassivo e amoroso, é o que defende Jó. O mesmo Deus que é grande, que é supremo, habita com contrito de coração. Deus não deve ser visto apenas com sua força, mas sobretudo por seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas disciplina quem ama. Deus disciplina e corrige a todo quem ama. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso, glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas é amor também. Bildade defende a majestade de Deus, mas se esforça para mostrar que esse Deus majestoso está longe do ser humano. E Jó defende o contrário. Bildade não crê na inocência de Jó. Atribui a ele o seu sofrimento à existência do pecado e orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição. Empurra ele para o moralismo de natureza apenas religiosa. Quando quer exaltar a grandeza de Deus, a qualquer custo acaba que criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. E Jó diz: o meu Redentor vive. Existe um advogado fiel. Existe alguém, existe um mediador que nos ama também. O mesmo Deus que é supremo, que é superior a tudo e a todos, nos ama. E por nos amar, enviou seu Filho para morrer por nós. E Ele se compreende o nosso sofrimento. E Ele se compadece de nós. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que você encontre esse Redentor em meio a todo o seu sofrimento. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.